Boa noite, eu sou Cássia Regina e a gente vai hoje conversar sobre o tema desenvolvimento biocêntrico de comunidades. Então, o nosso convidado hoje é o Reni Dino, que trabalha com o desenvolvimento comunitário já há muitos anos e é também uma pessoa que inspira, o trabalho dele é inspirador para que a gente possa fazer. Então, vamos convidar o Renidino para fazer parte desse momento, desse bate-papo. E aí, sobre o que desenvolvimento biocêntrico de comunidades. Desenvolvimento. Opa, boa noite! Boa noite, Cássia. Tá me ouvindo bem? Tô sim. E você, tá me ouvindo bem? Estou sim, estou ouvindo bem. Reni, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Você disse que só amor mesmo, porque eu convido de última hora e tudo mais. Saiba que também é muito amor eu priorizar você para falar desse tema. Esse tema eu tenho muito amor por ele, desenvolvimento biocêntrico de comunidades. Mas você, eu tenho tanto amor e apreço pelo seu trabalho, a sua forma de estar atuando nas comunidades, que eu vi que não podia ser outra pessoa. Tinha que ser você mesmo, que ia fazer essa parceria comigo aqui nesse diálogo sobre o que é isso, né? O que é entrar numa comunidade, o que é participar de um processo coletivo de desenvolver comunidades, preservando a cultura, verificando o que há de necessidades locais e numa visão e numa atuação biocêntrica, que coloca a vida no centro. O projeto que a gente está, essa metodologia da live, é de um projeto chamado Cirandando. Esse projeto é um patrocínio do Banco do Nordeste e do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Tem parceiros que apoiam financeiramente, como o Instituto Nordeste Cidadania. E que bom que você é do Instituto Nordeste Cidadania, e assim a gente sabe da importância do INEC dentro das comunidades. E tem vários parceiros esse projeto, né? Tem a Caritas, que ajuda a gente com roupas, tem o Promova, que ajudou com toda a parte visual, tem a Escola Comunitária de Biodança, que esse projeto nasceu para atender uma, um sonho da Ecombi, que é viabilizar no ambiente comunitário as práticas comunitárias e usando a biodança. Então, esse projeto Cirandando, ele tem a biodança como um eixo central. Trabalhamos os 5 aspectos: a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e transcendência, e usando por meio da educação biocêntrica, né? Então, e a permacultura. Então, assim, é um projeto que é um grande guarda-chuva de ações e propostas biocêntricas para o desenvolvimento comunitário. Então, assim, por que convidar o Reni, né? O Reni eu conheci trabalhando no movimento de saúde comunitária do Bom Jardim, de saúde mental, trabalhando muito com a questão da saúde mental e de o que fazer para que a alegria chegasse nas comunidades. Depois eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele no Instituto Nordeste Cidadania, onde a gente fez vários trabalhos em várias cidades do Nordeste. Ele é facilitador de biodança, tem toda uma história dentro do ambiente comunitário, não só de biodança, mas também com as terapias comunitárias, com a questão da constelação familiar. E, recentemente, trabalhamos juntos no ambiente comunitário, com projetos para minimizar a questão dos medos, e vamos trabalhar agora também, continuando esse movimento de saúde mental dentro das comunidades, trabalhar com os arquétipos da natureza, né, os 4 elementos. Então, assim, a minha estrada com o Reni é longa e eu amo de paixão poder compartilhar com ele
essa história de desenvolvimento comunitário. Então, Reni, seja muito bem-vindo ao projeto Cirandando e que a gente possa realmente desfrutar um pouco da tua trajetória. Então, assim, eu sei que você, quando começar a falar, vai gostar e a gente não vai nem se lembrar da hora, porque não é uma coisa que você leu. Desenvolvimento comunitário para você é algo que está na sua veia, está na sua forma de agir no mundo. Então, tem muita coisa, muito causo para contar. Mas aí tu podes, assim, falar um pouco do que é para ti desenvolvimento comunitário, desenvolvimento biocêntrico de comunidades, que é como foi a tua trajetória no INEC, o que é que o INEC faz hoje que tem aderência a isso que a gente está falando, o que pode ir contribuindo dentro desse processo de desenvolvimento comunitário para a gente ir construindo um ambiente de felicidade interna dentro das comunidades, né? Que se contrapõe e que é o sinônimo da saúde mental comunitária. Então, boa noite. Boa noite, Cássia, minha amiga, e algumas pessoas aí que já estão ouvindo a gente e que fazem já parte da nossa história juntos, né? Então, quando você me convidou, eu realmente, né, não teria problema de aceitar um convite desse, não seria difícil, né? Seria falar de algo que eu gosto, seria trocar umas ideias aqui e sei que quem vai estar com a gente aqui hoje são pessoas que têm esse tema como algo também que é importante nas suas vidas. E é muito bom fazer parte também dessa história, fazer parte da história de alguns que estão aí com a gente hoje, para falar de desenvolvimento comunitário. Então, a tua primeira pergunta, né, assim, como é que é desenvolvimento comunitário, né? Como é se desenvolver, né? Pelo próprio nome da palavra, né? Desenvolver, colocar coisas em movimentos, envolver as pessoas, se envolver, tá tudo dentro desse desenvolvimento, né? E comunitário é que é algo em comum a um território, em comum a um grupo, é algo que juntam pessoas e que tem a ver com a história das pessoas. Então, assim, é muito bom falar disso. E falar de desenvolvimento comunitário, desenvolvimento de territórios com um olhar biocêntrico, nem precisa dizer tanto o que é a biodança, o que é o princípio biocêntrico, porque boa parte das pessoas que estão agora aí nos ouvindo tem essa afinidade, já ouviram, né? E aí nos nossos cursos de facilitadores em desenvolvimento comunitário, a gente sempre vai fazendo assim essa ligação do que seria esse facilitador em desenvolvimento comunitário, assim com enfoque no princípio biocêntrico ou na educação biocêntrica, né, que é colocar a vida como centro do universo. Então, assim, esse assunto ele está envolvido na minha vida praticamente desde que eu nasci. E eu acredito que quem está aí assistindo a gente, muitos, quem já não está envolvido, me parece que é algo que pulsa dentro da gente, né? Esse ser social, ser comunitário. Então, quando a gente pega um pouquinho de Paulo Freire, falando desse ser humano que tudo que faz é para se, muitas vezes, se colocar em grupo e nesse ser comunitário, me parece que isso é muito do humano, eu me sentir no comum, eu ajudar a desenvolver, aí quando isso se junta com o aspecto do princípio biocêntrico, que é a afetividade, né, que é uma das linhas de vivência da biodança, e que a gente fala tanto da inteligência afetiva. Então, logo que a gente vai se constituindo como sujeito, como cidadão, a gente vai logo pensando, muitas pessoas, né? Poxa, o que é que eu posso fazer pelo meu próximo? Poxa, eu soube que tem uma ONG, que tem uma comunidade ali. Então, eu escuto muito assim as pessoas, poxa, eu tenho vontade de ajudar, de me envolver em um movimento comunitário. Então, assim, isso é muito comum que chega para mim. É claro que o meio onde eu ando, eu acabo encontrando pessoas que também a gente vai atraindo e que tem esse olhar, que é um olhar que ele
vai muito nessa direção de que eu não estou só no universo e que eu preciso fazer algo mais e esse algo mais precisa ser coletivo. Então, assim, esse desenvolvimento comunitário que eu trago, eu fui vivendo muito, muito disso, né? De estar me encontrando com os grupos no Bom Jardim e de a gente se perceber que era bom estar juntos e que, olhando para o nosso território, tinham muitos desafios, como tinham muitas potencialidades. E tal hora a gente diz, olha, hoje a gente não pode mais deixar com que a água esteja faltando tanto tempo e aí vamos atrás de água. Então, assim, é começar a olhar para o nosso território com afeto, aí eu trago de novo afeto, e começar a perceber aquilo que a gente pode desenvolver, que a gente pode fortalecer, que a gente pode melhorar, né, nessa caminhada mesmo de querer o melhor para nós mesmos e o melhor para a nossa comunidade. Então, é esse olhar que a gente começa a falar de desenvolvimento comunitário e fazendo esse enfoque no princípio biocêntrico. É um olhar que é muito ligado ao afeto e que, por mais que isso passe também por um compromisso social e que muitas pessoas que hoje estão se envolvendo ou estão bem engajados, a sua primeira experiência, muitas vezes, de comunidades ou desenvolvimento comunitário foi a partir da faculdade ou da academia, mas tem algo muito forte que eu acredito quando a gente fala em desenvolvimento comunitário, que é exatamente a inteligência afetiva e essa capacidade da gente se afetar por uma realidade, pelo um território, pelo sofrimento de alguém, ou se afetar pelo desejo de transcender, de ser mais. Então, assim, esse desenvolvimento comunitário de que a gente vem bater esse papo aí com um monte de gente que pode, inclusive, interagir aí, né? São tantos que eu já vi. Agora mesmo eu estou olhando o Jair, acabou de entrar e que escreveu sobre educação biocêntrica e sobre o trabalho aí no São Vicente. Então, é esse olhar. E é um olhar, né? Você pediu para falar um pouquinho das origens, né? Então, assim, o Bom Jardim aqui em Fortaleza, como muitos outros lugares, Serrinha, Pirambu, ele foi, desde muito tempo, é um espaço de construção desses sujeitos envolvidos com o desenvolvimento comunitário e com a comunidade. Então, o Bom Jardim, ele foi permitindo que eu e muitos outros que por aqui vivemos pudéssemos, a partir das nossas necessidades, da construção da nossa cidadania, começássemos a pensar em desenvolvimento comunitário e esse ser comunitário. Então, assim, desde os anos 80, com as comunidades eclesiais de base, que é aquela parte da Igreja Católica que tem um pé na comunidade, um compromisso social libertador, até os movimentos e ONGs que foram se fortalecendo nos anos 90, tudo isso foi construindo um provimento comunitário. Meu, por exemplo, né, já que você me convidou. Então, assim, um diferencial para mim importante nesse desenvolvimento comunitário e que foi muito, até hoje, muito impulsionador do caminho que eu tenho tomado enquanto um facilitador, é o movimento de saúde mental comunitária, né, que foi fundado pelo Padre Rino, a quem eu gosto sempre de honrar o nome dele por onde ando, por conta desse movimento que conseguiu Aproveitar. Boa noite a todas as pessoas que eu estou vendo aí, Jéssica, Jair, Isabel. Né? Tá bem agora? Porque estava travando um pouco. Ah, é? Ok, então. Mas está me ouvindo, Cássia, bem? Sim, agora sim. Pronto, então assim, só para fazer uma liga um pouquinho desse conceito e do que nós estamos falando de desenvolvimento. Em algum momento aí, principalmente nos anos 90, mas eu acho que esse momento é em todo momento, a gente pode estar pensando o desenvolvimento social, com as questões das lutas políticas, com a cidadania, com outro aspecto importante, que é o aspecto da saúde mental comunitária. Que é pensar assim, quem sou eu, esse sujeito que, na minha singularidade, na minha construção de cidadania, a partir das minhas potencialidades e das minhas dificuldades,
me vejo envolvida em um sistema, em uma comunidade. Aí vem a questão da abordagem sistêmica e o pensamento sistêmico, tão importante quando se fala em desenvolvimento comunitário. Como é que, a partir desse meu autoconhecimento, dessa minha capacidade de me ver um ser que sente, que chora, que sofre, que se alegra, né, que não é máquina, como é que a gente faz um desenvolvimento comunitário que seja cada vez mais afetuoso, que tenha essa visão da biodança e do princípio biocêntrico ali lhe conduzindo. Tá dando para me ouvir, Cássia? Tá sim. Pronto. Então, por isso que eu falo que essa trajetória do movimento de saúde foi muito, muito importante. Hoje nós estamos no INEC, o Instituto Nordeste da Cidadania, que eu cheguei lá ainda quando você era presidente, no início de 2011. E o INEC também faz um trabalho muito bonito e trabalha com desenvolvimento comunitário, né? Inclusive a sua causa de existir é o desenvolvimento local sustentável. E que dentro desse conceito, é óbvio, está o desenvolvimento comunitário. Mas eu volto ainda um pouquinho, né, ao Bom Jardim, por conta exatamente que o Bom Jardim foi o lugar onde esse movimento de comunidades sociais que que entra em um movimento de muitas ações, que essas ações são ligadas às questões materiais, políticas, de conquistas sociais, traz esse aspecto exatamente do que o princípio biocêntrico traz, que é a vida como centro do universo. Traz um olhar que é um olhar que vai além do ter ou além só das conquistas, mas vai para um olhar que envolve tudo isso e envolve o ser. Quem sou eu? Quais são as minhas raízes? Quais são as minhas bases? Né? No que eu acredito realmente? O que me alimenta enquanto esse facilitador de desenvolvimento comunitário? Então essas coisas vêm com essa proposta de eu me autoconhecer, essa proposta que a biodança traz, né? De me conectar comigo mesmo, com o outro e com a comunidade. Então é isso. Vou aqui tentando fazer sínteses, né? Tu está Vai. trazendo um conceito muito bom quando tu falavas do que é desenvolver, né? Desenvolver é a capacidade de se envolver em um processo que não é mais só meu, é de um grupo, é de uma cultura, é de uma cidade, um bairro, uma comunidade. Então, assim, esse envolvimento, a gente vê como é um diferencial. Por exemplo, Lu, né, que entrou agora falando que ele fala da experiência de educação biocêntrica e de biodança, e também daqui de São Vicente, né? São Vicente é uma comunidade que você está perto da gente e consegue ver. E como a gente consegue ir mudando o rito da história quando há esse envolvimento e quando as pessoas dizem sim aos sonhos, né? A capacidade de sonhar e a capacidade de se reunir, planejar e realizar. E celebrar junto e começar de novo um círculo bem virtuoso de expansão de um bem-estar coletivo, né? E aí você traz também essa questão do que é saúde mental, né? E a gente está vivendo esse período agora de muito medo, de muita violência, de muita carência por conta de uma pandemia, por conta de um governo, por conta de uma situação que está posta em termos planetários, em termos ecológicos, e como isso, como a vida não está no centro de muitas decisões que a gente vive, né? E assim, como fazer dentro dessa pandemia para que a gente possa ir costurando nessa grande teia, essa grande toalha de desenvolvimento, né, dentro desses locais, assim. Aí eu vejo, era uma das coisas que eu queria saber, assim, que tu falas para a gente que vive dentro dessas comunidades, em termos assim de como mobilizar, de como fazer de novo nascer a centelha do entusiasmo, como fazer de novo a vontade de querer fazer algo. Estava conversando com a Márcia hoje, né, dizendo, oh, só entre se for para fazer alguma coisa, assim, então vamos fazer, vamos mudar. Muita coisa que está errada, não tem um gás sozinho, né? Então, assim,
como é que você vê esse cenário atual e assim, que propostas assim a gente pode ir dentro dessa afetividade maior. Eu não creio mais assim que para transformar eu preciso da guerra, mas como é que eu, levando esse amor, levando o afeto, eu posso de novo acender o entusiasmo da transformação, né, coletiva. E aí aumentar demais a saúde mental dentro das comunidades. Então, o que é que tu me falas um pouco dessa... Porque eu sempre conto contigo quando eu digo assim, eu preciso mobilizar alguma coisa, eu sei que o Reni mobiliza. Então, tá na tua veia essa coisa da mobilização. Quantas comunidades a gente chegava, o povo estava assim mesmo, chegava de porta em porta, e ia lá. Assim, o que é isso, né? E o que é que tá, por que é que está faltando tanto isso hoje? Certo. Eu agora no INEC, nós estamos participando de um circuito formativo do Itaú Unicef, que ele traz vários passo a passo, né, de como a gente, enquanto instituição ou enquanto facilitador, vai vendo o território e a comunidade e vai também se percebendo, né? Então, assim, uma das coisas básicas é, em primeiro lugar, para você continuar motivado e motivando, você precisa se motivar. Precisa cuidar de si mesmo. Precisa olhar profundamente em você, se amar, né? Fortalecer a sua rede de afetos e de amizades ali mais próximo, que começa às vezes com um amigo mais próximo, ou com alguém da família e daqui a pouco com um vizinho, com alguém distante. Essa condição de você estar se animando com aquilo ali, com você mesmo. Então isso é uma das coisas assim primordiais e que a gente no Bom Jardim foi construindo muito forte. E aí eu trago o INEC, por quê? Né? Porque exatamente o convite lá desse circuito é eu olhar para dentro. É me perceber como eu estou, o que eu estou precisando, como é que eu estou vendo o mundo e como eu enxergo, assim como se enxerga no território, em mim quais as potencialidades, quais os meus limites, as minhas fragilidades. E aí, olhar para isso, se permitir sentir. Muito importante se permitir sentir. Aí eu estou falando desse olhar para dentro, sabe? E aí eu trago o aspecto da conexão consigo mesmo, da biodança, já que nós estamos falando de desenvolvimento comunitário no enfoque biocêntrico. Então, nesse circuito formativo, a gente está fazendo muito esse olhar para dentro. E aí, olhando para dentro, você vai podendo sentir tudo isso e vai buscando onde é que você pode se reanimar. Se reanimar. E aí tem uma fala bonita que eu também misturo um pouquinho, trazendo o Itaú e o INEC, que eu nem ouvi ele falar, mas ouvi alguém que ouviu ele falar. que foi o seguinte, que esteve com você falando de vitalidade, o Norval. Ele fala assim, para sonhar é preciso viver, é preciso mover-se. Então é preciso muitas vezes na sua individualidade dormir, mas levantar, dançar, se mover, caminhar pelo quintal, caminhar pela comunidade, para sonhar e seguir sonhando. E nos seus sonhos, tal hora vai sempre vir a comunidade, porque é aquela história do Raul Seixas, sonho que sonha só, é só um sonho. E aí nos nossos sonhos vão envolvendo outras pessoas. Então assim, uma vez que eu começo a visitar a mim mesmo, e aí como eu visitar a comunidade? E aí nesse circuito Itaú, como eu olho para fora. E para olhar para fora, tem um vídeo super interessante, sabe, Cássia, que eu até peço para vocês que estão ouvindo depois entrar no YouTube. Chama-se Caminhando com Tintim, que é uma mãezinha caminhando com um filho de 1 ano e meio, 2 anos, pela rua. E como o Tintim, ele vai sem pretensão, que às vezes a gente vai com muita pretensão. Pelo nosso egocentrismo de querer salvar o mundo, de achar que pode salvar alguma coisa. Imagina, a gente não pode salvar, mas a gente pode sim mover-se. E a gente pode sim contribuir. Então, Tintim, no Itaú, a gente vai olhando para fora. Então, uma das coisas é a gente ter a humildade de ouvir
e de caminhar pela comunidade ou caminhar pelo mundo. Isso é importantíssimo. Num caminhar que, à medida que é sem pretensão, mas ele precisa ser prazeroso, no encantar-se pelas pequenas coisas. Isso é a tua cara, viu, Cássia? Micropassos, encantar pelas pequenas coisas. Porque somente andando como Tintim, como criança, a criança, o Tintim, ele se encantava pelo um besouro que estava no chão, ele se encantava pelo morador de rua que estava deitado e queria chegar perto. É esse olhar sem preconceito, esse olhar entregue. Então, caminhando e tendo esse olhar, se enamorando pelo aqui e agora e as pequenas coisas, é que aí você, juntando isso com a sua constituição de identidade pessoal, de cidadão, você vai acessando o seu poder pessoal, porque essas coisas vão entrando em ressonância com os seus significados. Que coisa? Quem você precisa entrar em contato com você. E esses olhares pelas comunidades, sabe? Esse olhar, essa escuta afetiva, esse enamoramento e encantamento. Quando essas coisas se juntam com você e acessa o seu poder pessoal, outro conceito aí, né, que a gente utiliza um pouco, que aí vai para o ímpeto vital que a biodança e a educação biocêntrica traz, aí isso acaba deflagrando em você uma luz e uma capacidade tão grande de mexer com as pessoas e com a comunidade, que aí você começa a mobilizar. As pessoas, quando você acessa isso em você e se encanta pelas pequenas coisas e sonha, e você começa a chegar perto das pessoas, e às vezes nem precisa muito, sabe? Nem precisa levar um livro com 1000 teorias e filosofias, né? Mas a sua presença naquele lugar, né, frente ao outro, com pureza de coração e encantado, você acaba encantando e mexendo com o outro. E aí, quando um se mexe, tudo muda ao seu redor. Tudo muda ao seu redor quando eu saio do meu lugar. Por isso o Noval diz, né? Mova-se, né? Para sonhar, precisa se mover para sonhar. E aí você começa a se mover. Então eu vejo muito isso, esse nosso olhar para fora na comunidade, principalmente depois da pandemia, também não pode ser um olhar como o olhar vivido às vezes no final dos anos 80 e início dos anos 90. Muito ativismo, muita gente, muito ONG, muita gente achando que ia salvar o mundo, queria fazer 1000 coisas, e às vezes falta o essencial, que é esse mergulho profundo no essencial, no olhar, na escuta, nesse olhar de que não existe um salvador da pátria, mas que existe uma grande possibilidade de um encontro, e um encontro onde eu possa, ouvindo o outro, perceber as potencialidades, ouvindo o outro e construindo o diálogo, construindo saberes que já existem no lugar, não é nem construir, até retiro isso, né? Já está tudo aí, é trazer à tona isso. E aí a gente, à medida que vai mexendo e se encantando com isso, as pessoas também se encantam. E aí o mais interessante é que quando a gente entra em ressonância, não é mais um mobilizador comunitário, né? Porque esse é um termo da psicologia comunitária, né? Esse mobilizar. Na realidade, né, a gente tem esse compromisso de mobilizar, mexer com a comunidade, seja que a gente mora ou alguma que a gente vai atuar, mas na realidade, quando a gente chega lá, se a gente realmente estiver inteiro, nós é que somos mobilizados. Então, quando tu me pergunta assim, como é que faz para mobilizar? Na realidade, se a gente abre o coração, se a gente começa a ouvir, eles é que mobilizam a gente. Eu sempre me sinto em São Vicente, ou em Jaguaretama, ou nas várias comunidades, que eu chego para mobilizar, mas eles é que mobilizam, né? Eles mobilizam em mim a minha presença, eles mobilizam em mim o meu desejo de justiça, eles mobilizam em mim o meu desejo de uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, mais aberta. Então, eu acho que o caminho é esse. Por isso que eu trago essa história do Itaú e Unicef, lá do INEC, que a gente está preparando isso, porque isso é muito importante. Olhar para dentro, antes da pandemia, mas principalmente agora, que a pandemia veio mesmo para parar tudo e dizer, olhe, recomece, se perceba, e esse olhar para fora, com vários outros aspectos. Eu trouxe aqui mais o aspecto da mobilização.
E o Tintim, que é esse meninozinho, é impressionante como uma criança de 2 anos, ela se mobiliza andando pela rua e ela mobiliza um monte de gente. Ela mobiliza o mecânico, o morador de rua, ela mobiliza várias pessoas. Com o quê? Com a presença dela. Qual é a presença de uma criança de 2 anos? Pureza, vida, sorrisos, né? Uma, uma grandeza na sua fragilidade de presença. Então, eu acredito muito que o caminho da mobilização pós-pandemia vai isso, sabe? Afeto, escuta, olhar, né? E deixar-se ser mobilizado. E mover-se. Mover-se. Seria isso. É muito legal te ouvir falar isso. Me vieram agora muitas recordações de quando eu comecei a fazer trabalho aqui. Ó, tem tanta gente legal, O O Cledson. Cleiton lá de Recife, o É, Antenor entrou, né? Muita gente que eu estou só vendo rapidamente, por isso que eu não consigo falar de todos, né? Mas assim, boa noite para vocês e sejam bem-vindos. A Fortunata está aí também com a gente. Quiserem fazer perguntas, dar comentários, a gente está aberto aqui a esse diálogo. E eu estou vendo que tem muita gente que tem uma pegada de desenvolvimento comunitário também, né? Então faz parte da nossa história. Mas assim, me veio muito quando a gente começava aqui. Às vezes a gente ia fazer um trabalho grande, né? Um mutirão grande, e vinham muitas pessoas assim, e chegavam e diziam assim, o que é que a gente vai fazer, né? E elas pegavam, às vezes, uma vassoura, uma coisa, começava ali bem pouquinho, quando a gente menos esperava, tinha já feito uma porção de coisa a partir daquele primeiro gesto de mover-se, né? Então, assim, e outro aspecto, né, que desse mover-se, que eu acho de uma sacada muito importante, é a própria comunidade. Às vezes a gente está no lugar e fica paralisado dentro de casa, ou fica paralisado dentro da sua vidinha, né? Cada um com a sua vida, com as suas histórias, que é importante também, mas fica muito fechado. E quando começa a sair, assim, abrir o olho, né? Eu lembro de muitas caminhadas que a gente fazia aqui, que as pessoas diziam, poxa, como isso aqui é bonito. Precisou, às vezes, um de fora chegar e dizer, convidar o outro a passear, né? E olhar com os olhos dessa criança para o ambiente que era seu. E aí você se implicar no ambiente, né? Quando eu me implico, quando eu manifesto o amor, o afeto, eu me incomodo. Porque quando a minha casa está suja, eu me incomodo, eu quero limpar. Então, assim, expandir esse sentimento de pertença, esse sentimento de que eu faço parte de algo maior, eu vou naturalmente me implicando e vou naturalmente colocando possibilidades de transmutação. Então, assim, essa coisa de fazer. Hoje, os meninos fizeram uma caminhada, né? Foram até a pedra. E eles voltaram, pessoas que já são moradores daqui. E foram para uma caverna, mas voltaram, os olhos brilhavam. Assim, você ir com um educador para falar de educação ambiental, de falar da importância das plantas, de tudo. E o que isso causa em termos de uma afetividade no ambiente, né? Eu potencializo meu amor por esse lugar. E aí eu começo a me orgulhar dele, que o que eu vi claramente que aconteceu aqui, que aconteceu em Sussuí, que eram lugares que não tinham uma boa referência, e quando a gente começa a despertar, como você falou, os talentos, o meu olhar daquilo, as coisas naturais que já tem em todo lugar, e eu começo a me orgulhar dessas coisas, eu começo a passar também para as pessoas esse bem-querer. E aí eu não quero mais sair daqui, eu me orgulho daqui. Né? Então, o Antenor está perguntando como fazer quando numa comunidade há uma barreira que não quer que ninguém se aproxime ou interfira. Eu vejo assim que essas barreiras elas não são de todos, né? Não, se são de todos,
não é barreira, é uma cultura. Então, assim, quando sempre há alguém, né? Às vezes a gente bateu na porta errada. Pode ter. Numa comunidade, é aquela historinha do cara que estava chegando numa cidade e pergunta para um cara que está sentado na praça, né? Diz assim, aqui tem... Só tem gente ruim, né? Esse pessoal aí passando. Aí o cara diz, Minutos depois, chega um outro super de bem com a vida, uns entes. Essa cidade parece que é muito legal, tem muita gente boa, né? Aí o mesmo homem diz, Então, assim, as barreiras e as janelas e as portas, elas vão estar muito até para de quem chega. Eu posso querer ver a luz e posso querer ver a sombra. Então, o que é que eu opto quando eu entro dentro de uma comunidade? E na visão de Paulo Freire, eu não interfiro, eu não faço intervenção, Antenor. Na visão de Paulo Freire, a gente se insere. E ao se inserir, eu recebo tudo. E aí eu sou mais um no processo, eu não sou um interventor. Né? Realmente, assim, não, na minha percepção, não dá para a gente entrar numa comunidade com essa dimensão de vou mudar as coisas, vou melhorar. Quem sou eu? Né? Mesmo com o título de consultor de desenvolvimento comunitário e tudo, nós não podemos. Eu acho que quando a gente vai na posição de segurar na mão e de se inserir, eu vou ver que não tem barreiras, né? Tem mãos que abraçam, né? E tem também mãos que dão limite. Agora, Porém, Cássio, eu queria só também contribuir com a tua reflexão, porque o Antenor trouxe uma pergunta tão interessante. Teve uma época que eu até passei um tempo fora do INEC, fui convidado para, como profissional externo por um projeto de extensão da UFC, da psicologia, e com os alunos e uma professora para a comunidade. Aí, Antenor, era muito interessante, porque os meninos, os alunos estavam com uma energia imensa, com muitas ideias, criatividades, com a psicologia comunitária na cabeça, no coração e nos livros. E quando chegávamos na comunidade, tinha essa história. Ah, mas a comunidade não quer. Ou então, poxa vida, essa comunidade não quer nada, ela não está aberta, né? E aí a gente dialogava aí sobre um conceito importantíssimo, que é o conceito, dois na realidade, né? Um deles é da biodança, assim, que a gente usa mais na biodança nos salões e na educação biocêntrica, que é o da progressividade. Progressividade, pelo próprio nome, e o que traz isso na biodança, ela não tem um tempo. Ela vai por uma outra instância, que é o tempo do viver. E aí a progressividade exige uma aproximação. Né, exige um tempo que é o tempo que eu me sinto parte daquela comunidade. Então, quando eu progressivamente me inseri, que é um outro conceito, né, que se usa bastante na psicologia comunitária, quando eu me sentir inserido e for aceito aí pela comunidade, aí não tem mais como a comunidade não querer, eu de certa forma sou a própria comunidade. Então eu gostei dessa tua pergunta, Antenor, porque ela frustra várias pessoas que estão altamente motivadas para ser um facilitador em desenvolvimento comunitário e às vezes na primeiro entrave ou limite a gente se sente frustrado, desiste ou algumas pessoas dizem, aquele povo não quer nada. Sempre as pessoas querem. As pessoas elas querem viver, elas querem ser felizes, então não tem como a comunidade não querer. Ela sempre quer. Talvez eu estou trazendo mais um ponto de vista que é esse, como eu vou me inserindo. E aí, Cássio, eu trago isso aqui não mais para um facilitador, mas serve também, mas para ONGs. E até no INEC, né? A gente tem aprendido muito com competência, com organização. Mas é uma coisa interessante. Na academia, a gente acessa vários instrumentais e técnicas de aproximação. Olha a Luana aí, lindeza, Luana!
A gente na Olá, boa academia. noite, Boa Luana. noite, Luana e muitos outros que foram passando aí. A Luzinha que diz ela que baixou o Instagram para ver a gente. A Lu. É, então, assim, seguindo, a gente até tem vários instrumentos. O Google Forms hoje e outras plataformas nos dá a condição de construir vários formulários de pesquisas, várias formas de diagnosticar uma comunidade e até construir estratégia. Todas essas são muito válidas. Que bom que elas existem, que bom que a academia construiu e vários saberes. Mas todas elas não vai dar conta se não houver um processo de vínculo, de inserção comunitária e de vivência comunitária. Tem coisas que não vai sair no relatório, que não vai sair no formulário, no diagnóstico. Tem coisas que aí a psicologia comunitária nos traz com muita potência. É preciso um mergulho na comunidade, é preciso uma vivência comunitária, uma inserção comunitária. Aí a gente vai conseguir ter diagnósticos melhores sobre essa comunidade, planejar melhor, e aí, né, trazendo essa do Antenor, aí não tem mais como a comunidade não querer. Nós já somos comunidades, né? Estamos envolvidos nela. Ela nos afeta e nós a afetamos. É assim que eu tenho percebido em algumas vivências. Diga aí, Cássia. Você fala de instrumentais que facilitam uma leitura da realidade com mais condições de entendimento por parte da ONG ou da consultoria. Na minha visão também, assim, o que é dar certo, o que é dar errado. Muitas vezes, o dar certo e o dar errado está carregado de uma expectativa criada por uma das partes. E, assim, numa inserção comunitária, você não pode ficar preso a um resultado. Você tem que estar aberto a ele. Porque pode ser, para a visão da consultoria ou do facilitador que está indo, pode achar que não teve quase nada. Ele citou um exemplo aí de uma comunidade, Alto São João. Eu pude ir lá uma vez. E assim, o que é para nós, não dá para a gente dizer se deu ou se não deu. Se chegou a hora de sair, de partir, eu vi que eu não mudei, porque eu não fiz tudo que a minha estratégia achava que devia fazer. Isso é uma visão de longe, de escritório, de uma tentativa de intervenção, né? De inserção, numa visão assim, toma o que eu posso te oferecer. Mas nem sempre é o que ela quer e o que ela pode engolir ou pode digerir. Então, assim, mas sempre há algo que fica e que vai construindo, como no modelo teórico da biodança, uma espiral evolutiva de nível de consciência de algumas pessoas. E aí eu gosto muito de citar a teoria da complexidade, assim, não é o tudo de bom ou que nada ficou, mas entre esse espaço teve muita coisa que vai aumentar o nível de evolução daquele sistema. Então, assim, é importante a gente ir sempre com esse aberto a um resultado, embora a gente cada vez mais possa obter instrumentais que facilitem até ampliar a visão das pessoas, né? Assim, porque os diagnósticos, os relatórios, eles trazem os relatórios que ajudam nas pesquisas, nas formas de ler as reais necessidades, né? E os ideais de sonhos daquela comunidade. Então, assim, eu vejo que, concordo com você, que sempre vai ficar algo. Às vezes, o patrocinador, o financiador, ou quem quer, ou a própria universidade, quando é um caso acadêmico, queria mais evidências de resultado, né? Eu venho de uma consultoria de desenvolvimento organizacional por muitos anos, e sempre meus gestores perguntavam, sim, quais as evidências de resultado que isso aqui está funcionando, que isso aqui deu certo?
E era sempre um dilema muito grande quando se trata de uma visão subjetiva de fenômenos humanos e comunitários, você precisar quantificar quanto foi de bom que ficou. Então, assim, eu aprendi a construir indicadores, porque era necessário, mas eu vejo que, dentro de uma visão mais complexa de mundo, uma visão uma visão qualitativa que você percebe o que vai ficando dentro daquele ambiente comunitário e como as pessoas estão modificando seu estilo de vida, sua capacidade de olhar para a rua e de ver, se incomodar com uma queimada, se incomodar com um lixo, ou uma pessoa que comia determinados alimentos e agora não está comendo mais e inclusive ensina o que pode comer, uma arte que foi aprendida, uma profissão que foi inserida na comunidade, tudo isso, numa visão mais subjetiva e mais complexa, são indicadores de que vai ficando muita coisa. Mesmo agora, outro desafio que eu vejo também para os consultores e facilitadores é de onde saímos. Porque muitas vezes uma comunidade ela já está num nível de inteligência, na visão de Paulo Freire, uma consciência, tem a consciência mágica, tem a consciência ingênua e tem uma consciência crítica. Há comunidades que um grande número de pessoas já estão dentro de uma consciência ingênua para crítica. Então, claro e óbvio que o legado que vai ficar vai ser de muito mais valia, vai ser de muito mais rapidez de resposta. Né? De valia não, porque vai ser para todos, mesmo quando há um nível de consciência muito mágica ainda, que muitas vezes é como vem na resposta que o Antenor fala, assim, não, eu nem quero isso, porque até se assusta. Né? Você gosta muito de falar assim, a gente precisa sustentar o belo, sustentar o bom. E até para isso é um caminhar de desenvolvimento, no processo de humanização. Esse assunto é tão legal e é tão bom que já está acabando, tu acredita? Acredito. Cássia, eu não posso deixar de citar aqui, né, já que o nosso amigo Antenor aí trouxe o Alto São João, porque o Alto São João foi de muitos frutos, né, de muitas vitórias e também de muitos desafios. Mas uma coisa que Alto São João trouxe muito claro, que eu jamais vou esquecer, porque a nossa conversa hoje é desenvolvimento comunitário com enfoque biocêntrico, né? E é o que o Projeto Cirandando tem feito. Das muitas vitórias que a gente teve lá, né, de unir mais o povo, lá tinha várias associações e depois eles foram se organizando melhor em uma, duas, e, enfim. É que é isso que você falou aí agora, né? Enfatizou que é sustentar o bom. E o olhar biocêntrico dentro do desenvolvimento comunitário, ele vem como paradigma que é o paradigma do bom, do belo, do bonito e do amor. Que aí não é eu deixar de problematizar, tão bem como o Paulo Freire traz, de me indignar e muitas vezes me posicionar com mais força frente aos desafios e às injustiças. Mas lá em Alto São João é você olhar para as coisas com um olhar biocêntrico, com um olhar da vida. E aí eu me lembro demais, né, desse tempo em que a comunidade passava anos convidando os gestores públicos e alguns parceiros para vir participar dos diálogos e as rodas comunitárias, mas convidava sempre com o olhar da carência ou com o olhar da agressão. Né? Como é que é isso? Né? Olha, nós estamos aqui lhe convocando, lhe intimando para você comparecer aqui e dar conta do que você não fez, da violência que está aqui, nananana. Assim, uma coisa muito focada no que falta, na denúncia. E aí, a biodança, o olhar biocêntrico dentro do desenvolvimento comunitário, naquela ocasião,
levou aos facilitadores da época, da própria comunidade, a mudar esse paradigma. Olha, nós temos aí muitos desafios, falta de água, lixão, prostituição, doenças, mas nós temos uma juventude muito atuante, temos grupos culturais, temos povo trabalhador que tira da cata dos resíduos sólidos o seu sustento, e agora a gente tem aqui alguns parceiros que estão pintando, fazendo arte. Agora a gente tem grupos que se encontram e vamos fazer logo logo um jantar aqui, um momento de celebração e queremos convidar vocês para ser parceiros ou até vir aqui ver como estamos. Então eu lembro que quando eles convidaram os gestores públicos com esse olhar que não deixou de lado o que tinha para conquistar as dificuldades, mas convidou com o olhar do otimismo, da mobilização, do encantamento, rapaz, no dia seguinte estava da primeira-dama ao prefeito e os secretários. E mais ainda outros parceiros que não olhavam para aquele lugar, porque era um lugar dentro do lixão, de uma série de questões. Então, assim, para nós que estamos falando de desenvolvimento e aí de animação comunitária, é encontrar e perceber, e a vida nos ensina isso, a olhar com o olhar da abundância, com o olhar do sustentar o belo e o bom, sem esquecer de denunciar. Agora mesmo, né? A gente está aí com o SUS correndo perigo, a gente está aí com uma série de desafios com o presidente que tem por aí. Então a gente não pode, em momento algum, deixar de denunciar, deixar de trazer isso para as rodas de conversa. Mais uma conversa que a gente possa, nessa conversa, estabelecer um afeto positivo tão grande que a gente possa se transformar e começar a se perceber como é que eu sou sujeito de mim mesmo e do lugar onde eu moro e posso começar desde já, porque 2022, 2023 vem aí e muitos outros, como é que a gente muda essa situação? E a gente muda com esse olhar de querer o bom e o belo. E a gente está vendo que não está bom e nem está belo. Né? Que o nosso SUS pode ir por um outro caminho e uma série de questões que a gente não pode se calar jamais. Porém, olhar como é que eu me recrio frente à pandemia, ou frente ao Bolsonaro, ou frente a muitas coisas que tem por aí. Né? Então, só para finalizar, é uma outra coisa. Se eu olho para mim, se eu me afeto com o meio, com a comunidade, não há um outro caminho que não seja agora eu me conectar com a comunidade, com a totalidade. A vida nos dá o sol nascendo a cada dia, o conhecimento que eu adquiri na faculdade, nas rodas de diálogo, para que eu possa colocar a serviço da vida. E colocar a serviço da vida é eu me sentir corresponsável pela sociedade onde eu moro, desde a minha vizinhança, ou a minha família, ao meu município, ao país. Então é um tripézinho, olhar para dentro, olhar para fora e fazer acontecer. Eu me sentir plano de ação, eu me sentir parte de algo muito maior e que eu tenho em mim um poder pessoal capaz de mudar uma sociedade. Acreditar nisso e fazer a sua parte. Está cheio de movimentos por aí, está cheio de coletivo, de mulheres, de negritude, de vários, de comunidades, de muita gente boa. É só a gente se mover, como diz mover-se, como diz o Norval, e sonhar. E nunca deixar de acreditar que a cada dia nasce um novo sol, né? Amanhã será um novo dia. De vários cantores que trouxeram essa frase. Amanhã será um novo dia, então dance, né? Se envolva. A vida pede muito mais sempre. E aí a gente se mobiliza com isso, se anima, se encanta, se apaixona, se enamora por essa vida que pode ser sempre melhor. Seria isso. Quase fiz a síntese. Aliás, já fiz, já posso até dar uma boa noite. A gente já falou muito. Pois olha, foi muito bom, está sendo muito bom conversar com você. E assim, eu diria, né, assim, agradecendo
a tua caminhada e onde tu me inspiras. Que é assim, é como juntos somos mais fortes, né? Assim, como é que o INEC, junto com o Cirandando, com a São Vicente, com Alto São João, com Sussuí, com tantos lugares que a gente já conseguiu passar e deixar um legado, né? Eu estava conversando com as meninas hoje, dizendo assim, a gente nunca deve passar por um lugar sem deixar um aroma, né? Deixar um aroma de qualquer coisa, de coisa boa, de tangerina, de laranja, de canela, alecrim. Deixe um aroma e o que vai acontecer não cabe a você. Então, esse mover-se que a gente chama se mova, o mínimo, saia. Eu não vou para o micropasso de novo, mas dê um passo, né? E aí, assim, a gente não tem noção do que isso vai causar em termos de transformação que a gente quer ver. Sair da letargia, né? Sair do marasmo. Então, assim, nossa gratidão a todos que estão com a gente. Cleiton, vamos levar, assim, um aroma de coisas muito saudáveis e silvestres para o Nordeste todo. Tirar esse cheiro, essa catinga de fogo, de fumaça, essa catinga de doença, né, de éter. Então, que a gente possa realmente ser alguém que leve um pouco de aroma, de vida, de coisas que gerem realmente e nutram a existência. E que a gente possa, nessa geração, ser uma geração que fez a diferença, que fez algo e deixou algo de muito bom para o planeta. Assim, essa é a nossa vontade no Cirandando, essa é a nossa vontade de que deixe que cada criança que venha, elas possam sonhar. Como hoje a gente fez uma sessão de biodança com criança, e a Márcia estava facilitando, e eles dizendo que país eu quero ter, que planeta eu quero ter. E é muito lindo ver como as crianças têm uma lente tão saudável, tão colorida, tão cheia de partilhas, né? Então, assim, gratidão a todos que estiveram com a gente. O Cirandando é uma parceria com o Instituto Nordeste Cidadania, é patrocinado pelo Banco do Nordeste, pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, e tem muitos parceiros com a gente. A Prefeitura de Meruoca nos apoia via Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura. São pessoas que acreditaram no nosso trabalho e que estão com a gente fazendo acontecer. Um momento híbrido, ora é online, ora é presencial, e a gente está dançando conforme a dança, se movendo, né, conforme a possibilidade. E isso para a gente é muito bom. O Paulo dizendo, cultive a cada dia razões para viver. Isso não é garantia de uma vida mais fácil, mas é o caminho para uma vida mais plena, realizada e feliz. É mesmo, Paulo. E boa noite, saudade de você. Então, assim, a todos que estão aqui, assim, a muitos da Escola Comunitária de Biodança, que eu já vi que entrou, que a gente possa se encontrando e levar a biodança para muitas comunidades, para que a gente possa ver que essa dança, esse movimento, acontece a partir do coração e muda muito a história, né? Hoje eu pude me emocionar fazendo um exercício de reconhecer o valor do outro como uma criança. E o olhar dele, cheio de lágrimas, assim, me encheu de esperança, que é possível. Né? Assim, eu pensei, como é fazer biodança com criança? E como é dizer para a criança que eu posso me conectar com a força dos ancestrais, trazendo toda uma força dos Herius aqui na Meruoca, e depois como é que eu posso aprender a respeitar meu amigo, meu companheiro, meu irmão e cidadão, olhando nos olhos, e eu consegui isso com uma criança. Então, assim, é possível a gente ir mudando as coisas a partir desse olhar de afeto. Então, boa noite e gratidão mesmo, Reni. Boa noite, Cássio. Você mora no coração da gente aqui no Cirandando. Você faz parte dessa história. Né? Obrigado, minha amiga. Foi ótimo estar contigo. Você é um grande referencial na minha vida. Minha amiga, mestra, companheira do coração. Tchau.
Tchau, gente. Lu, Jair, Maísa, todos que tiveram por aí. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Um alô.